pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hassel, uma terça-feira, e eu vou ter que fazer um comentário aqui que eu confesso pra vocês que não é muito agradável de fazer não, mas o meu seguidor tá me provocando bastante, me pedindo um posicionamento e vamos lá. Trata-se aí do debate que foi travado um pouco mais cedo entre Marco Antônio Villa, que é comentarista âncora da Jovem Pan, e o deputado federal, que é pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, né? Os dois travaram uma espécie de debate que extrapolou muito o que a gente tradicionalmente conhece por debate, tanto um debate eleitoral como pré-eleitoral, né? Um debate feito por um jornalista, no caso um historiador de respeito, e o deputado Jair Bolsonaro. Bom, gente, é o seguinte, primeiro, por que é ruim para eu fazer esse comentário, né? Por quê? Jair Bolsonaro é meu amigo, gosto do Bolsonaro, ainda que eu acho que ele tenha uma boca grande demais, fale pelos cotovelos e às vezes pense com o fígado, né? E isso são críticas que eu faço a ele pessoalmente, já fiz ao Bolsonaro, então nós conversamos às vezes sobre isso, eu digo, Bolsonaro, cala a boca, Bolsonaro, não fala isso, fica quieto, porque o bocão do Bolsonaro às vezes acaba comprometendo ele ainda, que muito do que se mostra do Bolsonaro não seja aquilo que corresponde à realidade. O Jair Bolsonaro é um homem extremamente doce, é uma pessoa que tem um coração enorme, um homem honesto, né? E que às vezes se atropela pela questão da comunicação, porque ele tem um pavio curto, né? Apesar de ter um coração enorme, ter uma doçura muito grande, de ser um bom caráter, ele tem um pavio muito curto e quando provocado ele responde e responde rápido. E foi nessa provocação que ele caiu, mordeu a isca que foi lançada pelo Villa. Marco Antônio Villa foi meu colega, né, de bancada lá da TVja, é um grandíssimo de um profissional, aliás, para mim o melhor da Jovem Pan, aquele que dá para colocar ali, né, a mão no fogo no sentido de caráter, decência, lisura, tinha lá também a Sherazade, né, mas não está mais lá, porque vocês bem sabem que, né, do ponto de vista dos grandes âncoras, acaba por aí. Tem o Marcelo Madureira também, só que o Marcelo faz a participação lá do Rio de Janeiro, não tá o tempo todo, né, visualmente ali na Jovem Pan, né? Então, o Marco Antônio Villa repito, é um grandíssimo profissional, um homem trabalhador, conheço a dedicação do Villa, né, é um voraz escritor, escreve, até brinquei com ele da última vez, falei, para de lançar livro, rapaz, que você deixa a gente com vergonha. E aí, quando eu vejo essas duas figuras se digladiando no rádio, parecia mais uma rinha de galo, né? Um atacando o outro atacando um, o Marco Antônio tentando colocar, né, o Marco Antônio Villa, cascas de banana para o Jair Bolsonaro devolvendo com voracidade, né, e quase que os dois saem no braço ali, mais ou menos, essa foi o nível do debate. Eu digo para você, o debate foi uma grandíssima porcaria, do ponto de vista ilustrativo, do ponto de vista educativo, do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista político. Não serviu para ninguém, nem para o Villa e nem para o Bolsonaro. Quem é que ganhou esse debate? Foi o Villa ou foi o Bolsonaro? Quem ganhou o debate foi quem não ouviu o debate, quem não viu o debate. Porque são 40 e tantos minutos de agressão, né, mútua, um agredindo o outro agredindo um, né, o Villa fazendo aquelas perguntas pegadinha, né? Qual é a produção agrícola do Brasil? O que o senhor acha do Mercosul? É verdade que o senhor vai querer fazer a bomba atômica? Aquelas coisas todas. Aí começa a falar da questão da República, defender a democracia, a República, e já lança pergunta aí sobre ditadura. Aquilo provoca o Bolsonaro, que vai pra cima dele. A gente sabe muito bem que o regime militar, que o Villa citou como ditadura, né? O regime militar, na verdade, foi um regime que foi instalado num momento de grande tensão no Brasil, em que você tinha ou o regime militar ou a ditadura comunista, né? O grande erro dos militares foi achar que eles iam chegar lá, ou prometer que eles ficariam lá, né, poucos meses e ficarem no trono por mais de 20 anos. Aí não dá, né? Aí não dá. Era pra ser uma transição e a transição virou aí, né, um momento quase que ad eterno. E esse foi o grande erro dos militares. Mas uma coisa é fato, não fossem os militares, nós teríamos um regime comunista. Era isso que nós teríamos no Brasil. O momento era da implantação dessas guerrilhas todas no país, mas essa é uma outra história. Eu deixo aí, né, para os historiadores comentarem. Mas o fato é isso, né? Todo mundo sabe que aquela época ou era uma coisa ou era outra. O erro dos militares foi de fato ter ficado no poder ad eterno, mas a economia reagiu. Saiu lá, né, de uma posição de 49ª para entre as 10 primeiras do Brasil, na economia brasileira.
Em relação à corrupção nem se fala, né? Claro que tem corrupção em todo lugar, e também tinha a época do regime militar, mas era coisa de criança, né? Perto do que a gente vê hoje. E uma das coisas que me chamou muita atenção, ó, o cachorro do vizinho tá latindo ali embaixo. Não o cachorro do vizinho, o cachorro que pertence ao vizinho, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, e que eu acho que foi um erro, né, do Vila, foi deixar passar um recado de que a questão de honestidade não importa, que não é isso que se discute nesse momento em relação a um candidato à presidência da República, que ser honesto não importa. Ser honesto nesse momento em que o Brasil atravessa uma crise moral. A crise é moral, a crise é ética, é o pré-requisito fundamental para você escolher um candidato nesse momento, né? Todos nos traíram, nós vivemos numa república de ladrões, o nosso Congresso está lotado de ladrões, os nossos executivos comandados por ladrões, gente que fez esquema, continuou fazendo esquema e mesmo com a Lava Jato em curso, continuou fazendo esquema, como é o caso do Aécio Neves, uma grande decepção para 51 milhões de brasileiros, gente que votou nele porque acreditava nas mentiras que ele contava e gente que votou nele como um voto de defesa contra o PT, que foi o meu caso. Para defender do PT, eu sei, eu nunca achei lá grandes coisas, mas era o que tinha. Ou era isso ou era o PT, né? Então, entre Aécio e Dilma, e o Aécio traiu essas pessoas. Então, a gente vê ali um grupo sem fim de ladrões, de corruptos, de gente querendo barrar as investigações. Então, num momento de crise moral e ética, é claro que a honestidade é o pré-requisito dos mais importantes e saber montar uma equipe. Ninguém pode ser o professor de Deus e saber de tudo, ser o número 1 na economia, na política, na educação, ser o as, né, em tudo. Mas um presidente da República, um candidato a presidente tem que saber montar uma equipe, tem que saber delegar, tem que saber escolher pessoas boas e tem que manter acima de tudo a decência, a moralidade e a honestidade, que é o que nós vimos que nos últimos anos simplesmente não aconteceu, não teve um presidente decente. Que você possa realmente colocar a mão no fogo e dizer, este foi bom. De Collor pra cá, dizer, olha, este é bom, esse é legal, né? Esse aqui faz realmente, né, a minha alma, o meu intelecto, né, dizerem o seguinte, eita homem honesto que cuida do Brasil. Não existe essa figura, não existiu até agora, né? Então, noves fora, gente, eu vou dizer uma coisa pra você, né? Lamentavelmente, o debate não serviu para nada, serviu só para deixar os ânimos aí mais acirrados. Quem ganhou o debate não foi nem o Jair Bolsonaro, nem o Marco Antônio Villa. Quem ganhou o debate foi quem não viu e não assistiu, porque de fato aquilo se transformou numa rinha de galo, lamentavelmente. É isso, vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de todos.